Deus abençoe a todos que estão entrando na live agora e meu abraço fraternal, minha paz do Senhor para todos vocês. O apóstolo São Paulo, escrevendo 3 e verso 1 ao 11 de Efésios, diz o seguinte: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Versículo 4, Paulo continua dizendo o seguinte: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas pelo Espírito. O mistério que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele continua nessa temática, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, disse Paulo, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestado a todo qual a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isto, olhe bem, isto para que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas religiões celestiais. Versículo 11 termina o segundo eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Salvador. A grande pergunta é essa: o que é o termo igreja? O pastor norte-americano Ace, ou alguns chamam deixa eu ver mais ou menos aqui, isso, Timothy Damon e Thomas Ace, eles escreveram sobre a temática da escatologia bíblica no ponto de vista da igreja. Na live passada eu trouxe bem claro para vocês que do capítulo 4 até o capítulo 18, a igreja não está no cenário terreno, na grande tribulação. Baseado em quê? Baseado em argumentos teológicos bíblicos. A Bíblia é nossa regra de fé. Então, com isso, nós temos a defesa de que existe uma igreja. Porém, esta igreja, Paulo escreve que ela estava oculta durante séculos e gerações, e Deus agora fez-os conhecer através de um mistério chamado Cristo. Observe que a vocação dos gentios, o apostolado de Paulo, no capítulo 3 de Efésios, Paulo fala justamente essa questão. Ora, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Aí ele continua falando sobre a dispensação da graça diante da igreja. Ontem, eu ministrando a palavra de Deus numa festa aqui em Mossoró, eu toquei nessa temática sobre princípios estabelecidos por Deus para gerar filhos. Então, o que acontece? O termo igreja ou igrejas, chamado tão anunciado ou tão proeminente nos capítulos 1 a 3, não volta a aparecer no livro até o último capítulo. Estou falando do Apocalipse, tá bom? O singular igreja e o plural igrejas ocorre totalmente 19 vezes nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse. Ok? Tá certo, gente? Então, a primeira pergunta é o termo igreja. O termo igreja é uma palavra grega que significa eclésia. Eclésia literalmente significa um grupo convocado ou chamados para fora. E tem 2 usos principais no Novo Testamento. Primeiro, pode ser usado para indicar o corpo de Cristo que ele está edificando nesta era, que chama-se a igreja, certo? E esse corpo é composto de judeus e gentios crentes convertidos, feitos em Jesus Cristo. Paulo já fala isso em Efésios 2 e 15, depois vocês podem ler isso aí na sua casa, tá bom? O termo também pode ser usado para descrever uma congregação local de crentes, e nesse segundo sentido é utilizado em Apocalipse. Observe uma coisa, há uma mistura de conceitos etimológicos da palavra igreja. Veja bem, quando eu digo assim, os profetas do Antigo Testamento não viram a igreja, eu estou tratando justamente de algo que foi fundado pelo ministério de Jesus. Em Mateus capítulo de número 16, versículo 13, Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Ele reúne os discípulos e faz uma pergunta: o que dizem sobre mim nas regiões de Jerusalém, Galiléia e outros lugares? Quem dizes que eu sou? E aí os discípulos disseram: Senhor, há quem diga que tu és Jeremias, um dos profetas, Elias, tu és Jeremias. Ele começa a dar um monte
de definições do que o povo estava falando a respeito de Jesus. Aí Jesus disse assim, e vocês que são crentes, quem dizes que eu sou? Veja que Jesus não está dizendo, e vocês que são igreja, disse assim, e vocês que estão comigo, que andam comigo, são meus discípulos, quem diz que eu sou? E aí Pedro recebe uma revelação de Deus e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja nasce a partir de uma confirmação sobre o Cristo verdadeiro. Quando nós não reconhecemos Jesus, nos tornamos igreja. Jesus disse sobre esta afirmação, eu vou constituir a minha igreja. Lembre-se, a minha igreja. A igreja não é de pastores, a igreja não é uma entidade que tem um presidente que manda nela. Nós temos pastores que lideram a igreja, mas a igreja, ela é propriedade exclusiva de Jesus, ok? Ele é o fundador da igreja. Então, ontem eu também citei sobre os 5 tipos de filho que eu já falei aqui na live passada. Filho por criação, anjos; filho por formação, Adão; filho por eleição, Israel; filho unigênito, Jesus; e filho por adoção, nós que somos a igreja formada entre gentios e gregos, ou gentios, desculpa, gentios e gregos é a mesma coisa, de gentios e judeus convertidos em Cristo, tornando igreja, ok? Então, partindo dessa premissa, há, no entretanto, um estranho dilema, ou um estranho silêncio. Eu vou usar silêncio que é melhor. Um estranho silêncio quanto à igreja nos capítulos 4 e 19. Em Apocalipse, que é a doutrina da escatologia bíblica, a igreja não aparece no capítulo de número, na verdade, no capítulo de número 6 até o capítulo 18, a igreja some do cenário. A igreja está nas regiões celestiais, e capítulo 4 e capítulo 5 você vai encontrar isso. Mas hoje eu quero apenas tornar ciência para os irmãos que estão me acompanhando bem rápido, é a questão justamente da prioridade no termo igreja. Lembre-se, você que está na live agora, que é crente em Jesus, seja você da Igreja Batista, Presbiteriana, Universal, Igreja da Graça, Igreja de Cristo, Tabernáculo da Fé, Igreja do Véu, do Silas Malafaia, ADVEC, da Assembleia de Deus Missão, aí vai para o estado do Ceará, Montese, Canaã, Bela Vista e outras igrejas. Esse termo igreja, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, eu pertenço à Igreja Batista em Mossoró, eu pertenço à Igreja Presbiteriana no Brasil, aqui em Mossoró, enfim, seja qualquer definição do termo igreja, aí é falando do segundo termo que é menção da Bíblia falando de igreja. Veja que em Apocalipse, gente, Jesus trata da igreja com 2 personalidades, ou com 2 pensamentos. Primeiro, igreja corpo de Cristo glorificada nas regiões celestiais, e igreja locais, as igrejas da Ásia Menor, Efésios ou Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas que estão na Ásia Menor, Jesus dirigiu cartas para elas. São igrejas locais que tinha nome e tinha pastores, Jesus dá nome para ele, mas Jesus está falando agora do contexto de sociedade, contexto de sociedade cristã. Essa é justamente a igreja. Mas a primeira pergunta é, a igreja do arrebatamento, qual é, Ubirajara? Então, muitas pessoas não entenderam ainda o significado da palavra igreja. Repito, igreja é uma palavra chamada no grego de eclésia, ou seja, chamados para fora, ou podem usar a temática dizendo que igreja, eclésia, literalmente significa um grupo de pessoas convocadas para servir a Cristo. Quando Jesus chama a gente para servir a Ele, nos tornamos igreja, entendeu, gente? Então, partindo desse princípio, precisamos em primeiro lugar aprender uma coisa, e você anota aí, tá bom? A igreja, fundamento de Jesus, igreja fundada por Jesus, é uma igreja que estava escondida em um mistério. É Paulo que fala isso. Você vai para Colossenses 1, 26 e 27, Paulo diz que este mistério, a igreja, está escondida em Cristo, que é a esperança da glória. Então, observe bem, todos os profetas do Antigo Testamento que profetizaram a respeito, presta atenção, que profetizaram a respeito da escatologia ou alguma coisa concernente ao fim do mundo, ela não viu a igreja. A igreja foi fundada por Cristo porque era um mistério oculto. Quando os judeus rejeitam Jesus, ele abre a porta da graça e dá espaço para gentios e judeus que se converterem a Cristo, tornarem igreja, ou eclésia, ou chamados para uma convocação, ou chamados para fora. Essa igreja recebe uma promessa de Jesus. Eu disse na live passada, vou repetir de novo aqui. Promessas correlacionadas a Israel são promessas terrenas feitas a Abraão. Vocês herdarão a terra.
promessas para a igreja são promessas feitas por Cristo nas regiões celestiais ou promessas celestiais. Então a gente já entendeu isso, que a igreja ela foi formada para herdar promessas eternas. Tudo que a igreja é levada a Cristo como promessa, galardão, coroas, vestes, morada, tudo que foi prometido na Bíblia Sagrada para a igreja são promessas celestiais, ou seja, o arrebatamento da igreja é uma parte exclusiva para a igreja de Jesus, ok? Então, partindo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta à igreja de Coríntio, capítulo de número 15, versos 51 e 52, Paulo falando da redenção do corpo, transformação do corpo, ele diz: eis que eu digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olho, num abrir e fechar de olho, ao som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptível, e nós seremos transformados. A igreja do arrebatamento é uma construção de vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo porque foi lindo quando eu li isso aqui ou quando eu escrevi isso aqui. A igreja do arrebatamento é uma construção da vontade de Deus através do sacrifício de Cristo. E vejamos, Deus tem 5 tipos de filho. Eu disse isso ontem lá na igreja. Deus tem 5 tipos de filho. Eu estou usando uma linguagem universal para vocês entenderem. 5 tipos de filho. Primeiro filho, filho por criação. Eu disse na live passada, palavra criação ou criar é bara, fazer criar ou criar do nada, existir do nada, haja luz. Estes filhos são criados no céu. Eles são chamados de anjos. Filhos por criação, ok? Quando esses filhos da criação, terça parte peca e cai, ou desce de lá com Lucifer, Deus agora constitui o segundo tipo de filho, que é chamado filho por formação. A palavra hebraica é asa. Deus usou os elementos da terra, fez o bonequinho e Deus soprou a vida sobre o bonequinho Adão e ele tornou alma vivente. Por isso que o termo criatura é porque nós recebemos a vida que não tínhamos no Éden. Esse Adão fracassa no Éden, e ao fracassar no Éden, Deus agora lança sobre a humanidade uma proposta de redenção. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis diz que Deus faz uma promessa à raça humana que da semente da mulher nasceria um. Então, a partir daí, Jesus é uma promessa feita em Deus no Éden. Só que a raça humana não se volta para Deus. Então, Deus, não suportando, destrói a raça humana, eliminando todos, com exceção de Noé e sua família. E aí, depois que Noé sai da arca, surge uma nova geração. Nessa nova geração, Deus tem a ideia de tirar do meio dela um povo. Então Deus lança uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó nasce a nação israelita. E aí essa nação israelita, ele agora recebe um título de filho, filhos por eleição. Eles são eleitos por Deus para herdar agora as promessas feitas à humanidade. Mas esse povo começa a sofrer por causa da desobediência. Então Deus levanta profetas, sacerdotes, juízes, para anunciar a chegada do seu Filho Jesus, para resgatar ou restaurar o povo de Israel. Jesus surge no cenário, e quando Jesus surge, ele surge com uma proposta: salvar o que se havia perdido. Versículo 10, 19 de Lucas, Jesus disse isso quando falando para Zaqueu na sua casa: eu vim salvar o que se havia perdido. E esse perdido era Israel, era a humanidade perdida através do pecado. Então Jesus agora vai em busca de restaurar a humanidade com Deus. Porém, a Bíblia diz em João 1,11, que o João escreve dizendo que Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus judeus não quiseram receber o Filho chamado eleição, não receberam Jesus. Ao não receber Jesus, Jesus agora lança uma semente para todos aqueles que encontrarem nele e aceitarem ele como Messias. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus o constituiria sobre igreja, sobre fundamento. Então Jesus está na região de Cesareia de Filipe e de repente ele pergunta o que as pessoas acham sobre ele e ninguém consegue definir profundamente numa revelação. Dizem que ele é um profeta e etc, etc. Aí Jesus ouve de Pedro a seguinte afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta confirmação, Jesus lança sobre eles a ideia da criação da igreja. Ele diz assim: agora
sobre esta confirmação, Pedro, estabelecerei a minha aliança com a raça humana. Eu vou constituir o quinto tipo de filho, filhos por adoção, gentios convertidos, judeus convertidos. Efésios 1, versículo 4 fala sobre isso. João 1 e 12. Deles nasce a igreja, e da igreja nasce a noiva do Cordeiro, e da noiva a esposa que será arrebatada com Cristo Jesus. Então, primeiro, herdamos pela graça de Deus uma promessa. Efésios 3 e 6, bem rapidinho. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo. Aí ele continua, pelo Evangelho. Paulo falou isso na primeira carta, a igreja a carta à igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, falando o seguinte: o mistério que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, versículo de número 6 do capítulo 3, a carta aos Efésios, tá bom? Colossenses 1 e 27, ele é uma junção desse comentário de Paulo, a igreja de Éfeso, que agora vai para a igreja de Colosso, dizendo o seguinte, olha o versículo número 27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da igreja. A primeira característica da igreja que será arrebatada, ela é uma igreja santa, uma igreja pura. Essa é uma característica, eu poderia citar várias, mas eu vou dizer somente três características da igreja que será arrebatada. Primeira, definição, como conhecê-la? Ela é trigo. Segunda, ela é santa. E terceiro, ela é vigilante, tá bom, gente? Então, a igreja vigilante, santa e uma igreja que tem o aspecto do Cristo, da santidade, eles fazem parte dessa igreja do arrebatamento. A pergunta é, quem será arrebatado? Veja bem, gente. Dentro de uma igreja local, Assembleia Presbiteriana, Batista e qualquer outra igreja, dentro desta comunidade, existe um agrupamento de pessoas que junto formam o corpo de Cristo. Paulo disse que um corpo bem ajustado, ele é apto. Ou seja, Jesus disse que ele é o cabeça, dizendo para os Efésios, eu sou o cabeça e a igreja é o corpo. Então, os membros do corpo, que tem a cabeça como principal, que é Cristo, esses membros são chamados de igreja. No momento do arrebatamento da igreja, só a igreja universal, ou a igreja universal no sentido coletivo, igreja no Japão, na China, Coreia, Austrália, Noruega, Finlândia, Brasil, qualquer lugar do mundo, tá certo? É um grupo de pessoas salvas, conservada, vigilante, preservada para ser arrebatado. Lembre que Jesus disse certa feita, quando ele se perguntou, Senhor, o trigo está nascendo no meio do joio, arranca? Eu disse, não, deixa aí, porque no dia da ceifa nós vamos separar o trigo do joio e aí uns serão queimados, outros serão levados para a minha glória. Partindo deste princípio, Jesus começa a tratar a igreja com uma promessa. As promessas da igreja são promessas feitas em Jesus de Nazaré, ok? Outra coisa interessante, se nós cremos que existe um arrebatamento e ele é exclusivo para a igreja, então precisamos saber o sentido de todo esse evento. Em primeiro lugar, a grande pergunta, o que é arrebatamento? Eu já disse na live passada, eu vou repetir. Arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento no latim significa rapto, pois o Senhor Jesus virá para raptar. Essa é uma expressão usada para tomar uso para si a igreja, ok? O arrebatamento constitui a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. Eu acho que você se lembra que eu falei sobre isso dizendo o seguinte, o arrebatamento da igreja é o primeiro evento da segunda vinda de Cristo, ok? E é claramente explicado por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao verso 18. Em português, o verbo da origem à doutrina do arrebatamento é arrebatar, que aparece na frase seremos arrebatados. Ok? E aí a gente podia falar de muitas outras coisas, mas a priori é o seguinte, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, chamado arrebatamento, ou parousia, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja será arrebatada, mas a pergunta que poderia surgir para Paulo na época, e surge para nós agora, é o seguinte, que igreja é essa que será arrebatada? É a igreja batista? É a igreja romana? É outra igreja? O título igreja? Não. A igreja será arrebatada é uma igreja formada de um corpo, ou seja, é um corpo que é formado por a cabeça que é Cristo e ela tem seu princípio baseado na sua palavra, ok? Então, para cá.
Quando Paulo ele destaca a divisão do arrebatamento na carta à igreja de Tessalônica, ele fala para mim de 5 pontos. Primeiro, o Senhor mesmo dará ordem, a palavra alarido, que eu disse recentemente, a palavra alarido, brado, é convidar para a festa. Ele continua, ouvindo a voz do arcanjo, ressoava com medo de Deus, ele descerá dos céus. Ok? Segundo, os mortos ressuscitarão primeiro. Terceiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Quarto, para encontro com o Senhor nos ares. E quinto, estaremos para sempre com o Senhor. O que acontecerá no arrebatamento da igreja? O próprio Senhor descerá da casa do Pai, certo? Onde ele está preparando um lugar. Se lembra que Jesus disse, eu vou para o meu Pai e quando eu for, eu vou preparar um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar e vou te levar para estar comigo para sempre, ok? Então, este é a maior promessa feita por Jesus, a igreja herdar as promessas celestiais. Ele ressuscitará aqueles que dormem nele, crentes mortos, que é um assunto muito interessante, é chamado de escatologia individual, o estado intermediário dos mortos, para onde vão os mortos, ok? Nós vamos fazer uma live sobre isso, com certeza. E depois o Senhor dará ordem enquanto desce. Enquanto Jesus está descendo, ele vai dar ordem. E eu disse na live passada, e muita gente ficou encantado com aquilo, eu vou repetir de novo. Gente, presta atenção que é muito interessante isso aqui. Isso aqui é muito interessante. Somente a noiva, somente a igreja verdadeira, eu vou repetir bem forte, somente a igreja verdadeira ouvirá o toque da trombeta de Deus convidando para a festa. A igreja local, só os salvos dentro dela ouvirão o toque da trombeta. Ficarão muitos crentes aqui na terra que são afastados, apostatas da fé e que não foram fiéis ao Senhor, estão dentro da igreja, comunga da mesma fé, da mesma glória a Deus, mas não é preparado. Existe isso, uma diferença. Paulo falou sobre isso, Jesus falou sobre isso de várias formas. A voz do arcanjo, como eu disse passado, é para Israel, para restaurar Israel, e a trombeta de Deus, que é para as nações, a sua última trombeta para a igreja. Lembrando que, e aí eu vou pedir muito a vocês paciência, porque são muitas lives que eu vou fazer, eu vou tocar nessa tecla sobre arrebatamento e a trombeta. Muita gente confunde a trombeta de Paulo em Coríntios e a trombeta de Paulo em Tessalônica com a trombeta que João escreveu, Apocalipse 11:15. Não tem nada a ver as trombetas do Apocalipse com a trombeta do arrebatamento. Trombeta do Apocalipse é trombeta de juízo. Trombeta escrito por Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, são trombetas de convocação para a festa, ok? Esse esclarecimento para você. E por último, os mortos em Cristo restarão primeiro. No arrebatamento da igreja, essa igreja que é formada por vivos servindo a Cristo dentro da congregação e mortos que morreram em Cristo estão guardados no paraíso. No momento do arrebatamento, essa igreja que vai unir sobre mortos ressuscitados e salvos transformados e arrebatados, juntos encontrarão com Cristo nos ares. Essa é a igreja verdadeira. Mas continuando, então nós os que ficarmos vivos seremos e permaneceremos vivos, seremos arrebatados, transformados, feitos incorruptíveis com um novo corpo imortal. Então seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, onde os crentes mortos ressuscitados e os vivos terão um esplendor de reunião com Cristo, para encontrar com o Senhor nos ares, voltarei e receberei a mim mesmo, disse Jesus em João 14, verso de número 3. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas, gente, por favor, se você tiver de lápis ou caneta aqui, faz o seguinte, amém, glória a Deus. Faz o seguinte, anote o que eu vou falar agora, porque é muito importante, pode ser na sua Bíblia também. Um esclarecimento sobre os 3 grandes dias escatológicos. Repito, se puder, alguém aí poder colocar no comentário, coloca no comentário e deixa fixado no comentário. Tá certo? Se alguém puder fazer isso, coloque aí no comentário, você coloca assim, ok? Dia de Cristo, aí você bota um tracinho na frente, dia de Cristo, para a igreja, arrebatamento. Dia de Cristo, tracinho, para a igreja, arrebatamento. Depois embaixo você coloca, dia do Senhor, tracinho, para Israel, grande tribulação. E terceiro você bota, dia de Deus, tracinho, para as nações, o juízo final. Se complicou, mas eu vou tentar trazer isso de forma mais esclarecedora. Então, existem 3 dias na escatologia. Dia de Cristo para a igreja, arrebatamento.
dia do Senhor para Israel, grande tribulação, e dia de Deus é para as nações o juízo final, ok? Nós estamos tratando aqui especificamente do dia de Cristo, dia do arrebatamento. Então vamos para cá bem rapidinho. Ô Birajara, quais são as características da igreja do arrebatamento? Bem rápido, gente, isso aqui é muito lindo. É bem lindo, é um pãozinho quente do café da manhã para você ir trabalhar e para a faculdade ouvindo isso aqui. Quais são as características da igreja do arrebatamento? Gente, não saia da agora, isso aqui é muito forte. Quais são as características da igreja que será arrebatada? Mas primeiro eu quero apresentar uma outra igreja. Que é isso, Birajara? Que igreja é essa, tá bom? Existe dentro da igreja local, na sua congregação, existe duas igrejas. Existe uma igreja que será levada para o arrebatamento e outra que ficará, ok? É tanto que eu vou explicar em uma live, se Deus quiser, daqui no final do ano, sobre aquela expressão que Jesus diz o seguinte: um foi levado e o outro foi deixado. E muita gente confunde, gente. Jesus está falando no contexto do dilúvio, quando as águas levaram as multidões e Deus preservou, guardou na arca Noé e sua família. A gente vai tratar especificamente sobre cada versículo daquela história que Jesus contou sobre o fim dos tempos, tá bom? Então lembrando, dia de Cristo para a igreja arrebatamento, dia do Senhor para Israel tribulação e dia de Deus para as nações juízo final. Voltando, quais as características da igreja do arrebatamento? Mas primeiro eu quero falar da igreja que não será arrebatada, ok? Que na verdade não é a igreja do arrebatamento. Podemos chamar elas de congregados, frequentadores, embutidos no jardim de Deus, infiltrados para contaminar a lavoura. É bonito? Vou repetir de novo para vocês. A característica dessa igreja, que não é a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ficar no arrebatamento é essa, ok? Como assim, Birajara? Isso aqui é muito interessante. Podemos chamar elas de congregados, congregando, ou se congregou, certo? Frequentadores da igreja, mas ainda não são membros, embutidos no jardim de Deus, infiltrado dentro da congregação, contaminando a lavoura. Talvez você não saiba disso, mas isso aqui é muito engraçado porque a Bíblia resiste um fato disso aqui. O apóstolo São Paulo enfrentou um grupo de judaizantes dentro da congregação de Tessalônica que não tinha esperança e dizia que não haveria mais arrebatamento e que não teria mais volta de Cristo, já tudo aconteceu, estão vivendo o dia do Senhor, o dia da grande tribulação. Aí Paulo escreve uma carta à igreja de Tessalônica desta forma, versículo 13 do capítulo 4 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram, ok? Como estes que não têm nenhuma esperança, falando para os judeus. Então, essa outra igreja que está dentro da nossa congregação, que não vai subir, ela tenta de todas as formas atrapalhar a marcha da igreja. E vale salientar uma coisa, gente. Hoje é muito fácil perceber o joio no meio do trigo dentro das igrejas. Fofocas, intrigas, defeitos, pessoas que não têm convenção verdadeira, que não têm um compromisso com o reino, que não houve uma convenção verdadeira, são religiosos sentados na congregação, eles não brilham, eles não são sal, eles não são luz, mas estão infiltrados dentro da igreja, ok? Então esta igreja, podemos chamar também ela de joio, grave isso. Essa igreja que não será arrebatada, eu vou chamar ela de joio, ou igreja da porta larga, ok? Joio, gente, grave isso aqui que é muito lindo. Joio é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo, pois compete pelo mesmo nutriente do solo. Isso aqui eu estou falando de um assunto da botânica que é muito interessante. Se você quer procurar alguém dessa área que conhece solo, que conhece cultivo, que conhece semente, que conhece planta, essas coisas, eles vão confirmar isso para você. Escuta bem, o joio e o trigo são bastante semelhantes, parece demais, viu? E apresenta diferença somente na fase adulta. O joio pode ser tóxico quando consumido por humanos. Além disso, a palavra é frequentemente utilizada de encontros bíblicos, como Jesus falou da parábola do trigo e do joio. E Birajara, qual é a diferença do trigo para o joio? Qual é a diferença? O trigo ele é maleável e se curva com facilidade, o joio é diferente.
O joio é muito rígido e não se curva nunca. Eu não sei se você já viu, mas dentro da igreja existe um grupo de pessoas que não se curva, não obedece à doutrina, é infiel nos dízimos de oferta, não obedece às normas da igreja, tá certo? Ele estabelece um princípio dele que ele, por ser a igreja dentro da congregação, ele não precisa de ninguém, por isso tem um monte de desigrejados aí, tá bom? Eles são muito rígidos e não se curva a ninguém, eu não me rendo, eu sou melhor do que ele, etc. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. Não floresce, não amadurece e continua verde. O trigo é diferente. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus falando sobre agora outra temática que eu falar, tira o joio e o trigo, entra agora a porta larga e a porta estreita. Se lembra? Jesus falou o seguinte, que existia a porta estreita e a porta larga de Mateus capítulo de número 7. Vou até ler para vocês aqui, que é muito lindo esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte, Jesus: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Essa semana, agora, alguém da igreja, da minha congregação não, mas da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, muito amigo nosso, perguntou assim, o Birajara, isso antes do pingo do meio-dia. Ele disse, o Birajara, eu acho que não é pecado eu ir para o pingo do meio-dia não, porque assim, eu estou querendo ir para o pingo do meio-dia porque eu quero assistir esse evento para fazer depois uma crítica e tudo. Então assiste em casa, meu irmão, assista na televisão. Não precisa você estar no meio dele, porque são escarnecedores que vai contaminar você, e você é luz. E você, se é igreja verdadeira, você não sente nenhum prazer de estar lá, porque dentro de você já tem um prazer da presença do Espírito Santo, tá bom? Aí ele disse para mim, não, mas eu gosto, assim, na época do Carnaval, São João, eu gosto de deixar a igreja ir para o mundo assim, para conhecer melhor, né, para fazer uma defesa, falar, depois eu volto. E aí é que corre o perigo, querido, esses nunca tiveram encontro com Jesus. Mas olhe bem, eu vou agora dar a característica e o perfil dessa igreja que não é a igreja que vai subir e depois da igreja que vai ser arrebatada. Primeiro, eu vou chamar ela de porta larga, caminho espaçoso, chamados de frequentadores de igreja. Eu agora vou ter que bater forte com você, viu? Bater forte com você. Se você está aí, que você tem essas características, corre para a igreja e tem um encontro com Cristo marcante. A igreja chamada porta larga e caminho espaçoso, suas características, o seu perfil é frequentadores. Falta de leitura bíblica, ou seja, eles não amam a Bíblia, eles não gostam de ler Bíblia, eles poucos levam a Bíblia para a igreja, eles não têm contato com a Bíblia, ele não conhece o autor da Bíblia, ele tem canseira em ler a Bíblia, ele não medita na palavra de Deus. Outra coisa, falta de compromisso, ele é uma pessoa que não tem compromisso com Deus nem com o reino de Deus. Qualquer ventozinho leva ele para qualquer lugar. Outra, sem perfil de cristão. Aonde ele anda, as pessoas não sabem que ele é crente. Não estou falando de vestes, viu? Mas estou falando de caráter, postura, falar, olhar, o proceder. Jesus escrevendo a primeira carta, ou melhor, João escrevendo a sua primeira carta, a sua epístola, lá em 1 João, capítulo número 2, verso 6, ele diz o seguinte, aquele que tem Jesus deve andar como ele andou. O verbo andar é procedência, é caminhar com dignidade, é seguir os passos de Cristo. Esse cristão dessa igreja que não vai ser arrebatado, ele não tem nenhum compromisso com Cristo. Outra coisa, eles são motivadores de autoestima, certo? Eu não vou entrar em mérito com isso aqui, não. E por fim, sem sustentabilidade. Eles são pessoas que estão alicerçadas na areia. Qualquer vento, ele cai. Você já viu na igreja aquele crente que está na congregação e passa por uma luta e busca refúgio em outra igreja e ele sai procurando igreja até encontrar uma igreja que se encaixe com o seu perfil. Olha isso aqui, gente. Em suas próprias ideologias, suas mensagens dessa igreja que não vai subir, suas mensagens apresentam o homem com um potencial de riquezas insondável, suas mentes estão desnorteadas. Como ela é, o Birajara? Como é esta igreja, para me identificar a partir de hoje? É um grupo de pessoas que buscam nas suas denominações refúgio para as suas próprias necessidades, sejam elas morais, físicas, financeiras e emocionais. São chamados de homem imediatista ou homens imediatistas.
sem se preocupar, olhe bem, sem se preocupar com nada. Quer soluções rápidas pagando pouco. Vive batendo de porta em porta à procura de uma igreja que se porte com suas ideias e seu perfil. Por isso, gente, muitos vivem de galho em galho, esquecendo que a igreja não é árvore, e sim tabernáculo de Deus, formado por pessoas de caráter, compromissado com Cristo e seu reino. E vale um esclarecimento aqui. Ontem eu toquei nessa tecla na mensagem. O Júnior que está aqui, é Lisbão, se lembra que ele estava comigo ontem. Eu disse para ele, gente, nunca grave isso. Nunca define uma mulher e um homem no púlpito como um homem e mulher de Deus pela mensagem que prega, pela unção que ele tem, pelos milagres que aconteceu. Jesus, certa feita, disse que muitos chegarão dentro da sua presença naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E ele disse, eu não conheço você. Eu não sei nem quem, mas eu sou o pregadorzão lá do Brasil. Não conheço você. Mas eu era cantora, que tinha milhões de seguidores, que fazia sucesso no Brasil, todo mundo ia no meu show. Eu não conheço você. Por que Cristo disse isso? Porque a definição de igreja verdadeira é caráter, santidade e pureza. Isso é característica. Essa igreja que eu citei aqui, ela tem perfil diferente. Ou seja, ela é uma igreja que vive pulando de galho em galho, buscando as suas próprias ajudas, buscando uma igreja que se porte com ela. No final eu vou contar uma história bem engraçada. Bem engraçada, ok? Segundo, a igreja que será arrebatada, é o mais importante. O Birajara, qual é o perfil e a característica da igreja que será arrebatada? Obrigado, gente. Estão colocando aí algo muito bonito, Josilândia, e aí você já está aí a definição que ela colocou, viu? Outra coisa, escute isso aqui. O Birajara, estou interessado nessa live, eu estou saindo para o trabalho, mas eu queria saber se eu sou a igreja que será arrebatada. Aqui que está. A igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada para os céus e será glorificada, receberá corpo glorioso, receberá vestes brancas, receberá coroa e estará para sempre com o Senhor. Escute bem isso aqui que é muito bom. Ela é chamada de porta estreita, caminho apertado. Ela é chamada de trigo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Eles são chamados de membresia. Existem santos dentro dela. Tá certo? Você que está aí, coloca no comentário, eu sou a igreja do arrebatamento. Vai, coloca aí no comentário, eu sou a igreja do arrebatamento. Aí você já coloca para todo mundo que sabe que você está nessa live, saber que você é a verdadeira igreja. Nós somos, acordamos 6 horas da manhã para estar aqui falando para a verdadeira igreja que vai subir, a igreja do arrebatamento. Ela é chamada de membresia, existe dentro dela santos, e Paulo trata isso sobre santidade. Toda a igreja que será arrebatada é formada por todos os santos que se congregam dentro da igreja local, ok? Outra coisa, outra característica da igreja que vai ser arrebatada, é muito lindo isso aqui, gente. Outra característica, busca o Senhor diariamente. Ama a leitura da Bíblia, ama estar com Cristo, acorda de manhã, está orando, acorda e adora o Senhor, vive vigilante porque ela é a igreja do arrebatamento, tá bom? Outra característica da igreja que será arrebatada são bons leitores da Bíblia, igual vocês aí que estão nessa live assistindo e anotando que gostam da Bíblia Sagrada, ok? Outra característica são compromissados com a palavra de Deus. Mas o Birajara disseram que a Bíblia não diz, não, eu conheço a Bíblia, mas tem isso, tem, eu leio a Bíblia, eu gosto de ter compromisso com a palavra de Deus. Outra característica, reflete Cristo diariamente. Conta-se um testemunho em Curitiba de uma irmã que saiu da igreja, orava, jejuava, ela saiu da congregação em um culto e ela caminhando para casa, ela começou a dizer assim, Jesus, eu não sou ninguém, eu não sou a igreja, eu sou o mais ruim da congregação, uma angústia tomou conta de mim. Senhor, obrigado, querido. Coloca lá, eu sou a igreja do arrebatamento. Coloca aí para a gente saber. E o que acontece? Acontece que essa irmã caminhando e dizendo, Senhor, será que o Senhor está me vendo? E etc, 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 etc. E aí, de repente, ela parou numa farmácia para comprar um medicamento para levar para casa. E quando chegou na farmácia, porque ela tinha de visitar essa congregação e morava um pouco distante, eu aproveitava aqui nessa farmácia mais perto daqui da igreja, e quando cheguei em casa já estou com remédio. Foi lá, comprou, quando chegou no balcão, disse bom dia, boa noite, querido, aí, boa noite. E ele disse, eu queria um remédio X, aí o rapaz foi buscar, e aí o rapaz, enquanto estava no computador, olhou para ela e disse assim, a senhora tem um brilho diferente. E ela olhou e disse, como é? Eu não entendi. A senhora tem um brilho diferente.
Aí ela perguntou, tenho, obrigado, glória a Deus. E assim, sabe por quê? Porque a senhora é crente de verdade. Vê no seu rosto, vê nos seus olhos, no seu falar, que você tem perfil de ser crente. Ela disse, você é crente também? Não, não sou crente, mas eu conheço um crente de longe. Quando ele entra no estabelecimento, entra paz, alegria e ele entra com brilho. Ele reflete Cristo diariamente. Uma outra característica da igreja será arrebatada. Eles são motivadores do reino de Deus, ou seja, qualquer oportunidade ele fala do céu, fala de Jesus, fala de perdão, fala de reflexão. Outra coisa, toda a igreja que será arrebatada ela tem como perfil caráter. Caráter, lembre disso, gente. A definição, por favor, vocês que estão aqui, não defina ninguém no púlpito como homem e mulher de Deus, porque ele é um pregador de fogo, canela de fogo, profetiza, tem revelação, é do reteté, corre dentro da igreja, faz aviãozinho e tem um monte de seguidores e tem um sermão muito lindo, uma mensagem muito boa. Ele é um instrumento de Deus e pode ser até uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas ali em cima do altar não define. O que define um homem e mulher de Deus não é o púlpito, é o quarto de oração. Ah, gostei da frase. Então coloque aí, alguém puder me ajudar, a Kátia, ou qualquer um de vocês, Ana Hélia, ou qualquer um de vocês, coloque o seguinte, não é o púlpito, a menina que anotou agora, não é o púlpito que define quem é você para Deus, é o quarto de oração. Não é o púlpito que define você para Deus, é o quarto de oração, ok? O quarto de oração define para você. Outra coisa, vive por amor, ele ama Cristo, vive com comunhão, koinonia, ele tem comunhão com todos, mas fulano não gosta de você, eu sei, mas eu amo ele. Mas você não vai sair da igreja, tem um monte de crente que gosta de você. Não, eu não preciso estar olhando para os irmãos, eu tenho que olhar para Cristo Jesus. Outra, são obedientes, não só a doutrina, não só o pastor, mas obediente à palavra de Deus. Essa é uma característica da igreja que vai subir. E outra, tem empatia, ou seja, ele sente a dor dos outros, ele compartilha filantropicamente da necessidade dos irmãos. Esta é uma verdade clássica. Outra, vive à espera da volta de Cristo. Gente, Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, se despedindo, terminando o seu ministério, a sua carreira, no verso 8 diz, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ou seja, dia do arrebatamento da igreja, não somente a mim, mas a todos, quanto amarem a sua vinda, ok? Amarem a sua vinda. A igreja do arrebatamento é uma igreja que ama a volta de Cristo, gente. Obrigado, Vera. Obrigado, gente. Isso, bota aí, eu sou a igreja do arrebatamento. A irmã colocou já aquela temática, não é o púlpito que define quem você é para Deus, é o quarto de oração, ok? E ela também é sustentável, ela é firmada na rocha. Se lembra que Jesus falou sobre essa casa? Lá em Mateus 7,24, já diz todo aquele que, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Virão tempestades, tribulações, crise de identidade, crise emocional, crise espiritual, mas você continua se congregando, continua lendo a Bíblia, continua orando, continua chorando, porque você é a igreja do arrebatamento, tá certo? Mas o Birajara, como é essa igreja? Ah, gente, isso aqui é lindo, eu vou ler bem devagarzinho. Como identificar essa igreja? É uma comunidade de pessoas que busca a Deus em oração, vive uma vida de piedade e santidade, não tem inveja de ninguém, não deseja mal de ninguém, nem mesmo o próprio inimigo, publica nada que não seja para a glória de Deus, ama a família, perdoar é a sua marca e, acima de tudo, ama Cristo e aguarda o seu retorno. Por isso, ela é chamada Igreja do Arrebatamento. Ela é compromissada com Cristo e a sua palavra. E conclui dizendo, a noiva do Cordeiro está pronta, gente, pois ela é a igreja do Eclésias de Deus, ou a igreja de Deus. Regozijemos, exultamos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, a sua noiva já se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7. E por fim, eu preciso dizer isso aqui, que é muito interessante, para terminar, em nome de Jesus. Quem você é? O que você está representando no reino de Deus dentro da sua congregação?
Você é trigo ou você é joio? Você é a igreja que anda pela porta larga ou porta estreita? Você é realmente firmado na rocha ou na areia? Essa é a definição simples. O Birajara, eu sou a igreja do arrebatamento por várias características que foi sugerida aí. Eu amo a Cristo em primeiro lugar, eu amo a minha casa, a minha igreja, eu amo a palavra de Deus, eu amo a família, eu tenho um caráter, eu vivo na oração, temente ao Senhor e espero a sua volta. Essa é a característica da igreja. Se você não é essa igreja, eu te convido para ser ela, porque você precisa ter um encontro com Cristo. A igreja que será arrebatada, esse é o perfil. Quais são o perfil, Birajara? O perfil da igreja será arrebatada. Uma igreja santa, pura, imaculada. Uma igreja que vai herdar o trono da glória de Deus. Jesus disse que todos aqueles que serão arrebatados, são arrebatados porque são santos. E eu concluo com esse texto de Paulo, a igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pega a Bíblia aí, e versículo de número 23, e eu termino a live com essa mensagem. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vou explicar. Em tudo. Lembrando que eu estou falando da igreja do arrebatamento. Você já viu aquela frase que diz o seguinte, Jesus só quer o meu coração, é assim? Jesus só quer o meu coração, o meu corpo Jesus não quer. E aí banaliza o corpo, não é isso? Tem muita gente que diz assim, Deus não está preocupado com o estereotipo da pessoa, Deus está preocupado com o interior dele. É verdade, nas escolhas para separar para ministério, para uma função profética, Deus olha o coração. Mas no aspecto de igreja salva, abrange a tricotomia, o corpo, a alma e o espírito. Olha o que a Bíblia diz aqui. Qual é o texto? Qual o texto que eu se referi agora? Eu não estou lembrado, Micael, que você está falando. Se é a que eu li agora, Apocalipse 19, 7, capítulo 7, versículo 24 em diante, da questão firmada na rocha, firmada na areia, e você coloca aí qual o texto que eu não li, eu não estou lembrado do que eu falei agora, se foi esses dois textos, tá bom? Ok? Pronto, olha para cá, gente, para mim terminar isso aqui. Presta atenção que isso aqui é muito lindo. Paulo diz o seguinte, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, em tudo. Aí ele continua, tudo como? Espírito, com letra minúscula, espírito humano, alma e corpo, a tricotomia. A teologia, ela divide o homem em três partes, a ciência divide em duas, a dicotomia. O homem define como parte imaterial e parte material na ciência, chamada dicotomia. Na teologia, nós definimos o homem em três partes, certo? Igualzinho a Trindade, em três partes. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Micael. Olha aqui, gente, isso aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Aprendam isso aqui. O corpo é a parte que absorve o imaterial ou invisível. O corpo é a sede que habita a parte imaterial, é a cápsula, é o vaso que habita dentro dela, é a parte imaterial, é a sede das questões materiais. Aí vem o segundo, a alma. A alma é a sede da consciência e vontade, sede da vontade do homem. O homem, para viver nesse mundo, ele precisa dos 5 sentidos, não é isso? Qual é? Tato, paladar, audição, visão e olfato. Sem isso, o homem dificilmente viveria aqui na Terra. O homem é classificado desta forma. E outra, para que você possa ter alegria, para que você possa ter tristeza, para que você se emocione, para que você tenha sentimento, você precisa da alma. E o outro, por último, espírito. Espírito é a sede da consciência em Deus. Repito, o corpo é a sede da parte imaterial, onde habita a alma e o espírito. Ok? A alma é a sede das vontades e sentimentos. E terceiro, espírito é a sede da consciência e fé em Deus. E só assim para vocês não ficarem, só questão de humor mesmo. Você nunca vai encontrar o seu pastor ou um pregador pregando no púlpito, empolgado, cheio do Espírito Santo, e o seu gatinho que sentiu sua falta, o seu cachorrinho que passou de frente, ou qualquer animal que passou de frente à igreja, eles no lugar de latir ou miar ou fazer um grunhido, qualquer coisa, eles vão dar glória a Deus, aleluia, porque animal não tem espiritualidade, animal tem alma, mas não tem espiritualidade, e o homem tem. Por isso que o homem tem sede de Deus, por isso que o homem tem sede de uma divindade,
Por isso que o homem tem sede de adorar algum Deus, ok? Porque ele tem um espírito. Aí Paulo diz que esta igreja que será arrebatada, ela precisa conservar 3 coisas: corpo, alma e espírito. Olha o que Paulo continua dizendo no versículo 23 do capítulo 5 de 1ª carta aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo, fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, concluindo, a igreja do arrebatamento ela tem que estar santificada, corpo, alma e espírito. E a igreja que vai subir no arrebatamento, ela terá essa característica. E por último, a noiva do Cordeiro, ela não se mistura, ela não se contamina, ela não vai para o mundo, ela não tem desejo do mundo, porque ela serve ao Deus verdadeiro. E ela é noiva do santo chamado Jesus. Amém, gente? Eu quero agradecer a honra de estar com vocês nessa live. Obrigado pelas pessoas que entraram, você que foi convidado a estar conosco. Só alertando vocês de algo interessante, gente. Essa live estará salva no feed do meu Instagram. Daqui a pouco nós vamos colocar essa live já no Instagram, e aí você pode assistir ela várias vezes, quantas vezes você quiser, vai estar lá salva no Instagram. Você que entrou agora, a live estará salva daqui a pouco, ok? Eu vou colocar a caixinha de pergunta à tarde para você escolher o tema da outra sexta-feira. Aí vocês colocam sugestões lá. A caixinha vai estar com a enquete lá e você coloca melhor. Vou tirar a enquete, vou colocar a caixinha de pergunta, eu boto lá e você coloca. Fale sobre isso, fale sobre aquilo. E a gente vai ver qual foi a mais pedida e a gente fará a live na próxima sexta-feira para a gente falar sobre a temática. Mas, porém, todavia, entretanto, o que é que nós vamos falar terça-feira que vem, gente? Eu tenho um tema lindo, lindo demais para a gente falar na próxima terça-feira. Eu até anotei aqui para não ficar perdido, porque é muito bom. Nós vamos estar falando sobre evidências de um arrebatamento. Ou seja, a Bíblia prova que haverá um arrebatamento. Para onde vamos quando for arrebatado? Eu vou levar você, aí eu preciso que você esteja nessa live, porque eu vou convidar vocês a ir visitar o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que é que tem dentro do céu? Quem são esses anjos que estão diante do trono? Nós vamos falar sobre trono, falar sobre glória, falar sobre igreja glorificada, e nós vamos falar sobre essa evidência, provas contundentes na Bíblia que vai existir um arrebatamento e você será parte dela. Então a temática de terça-feira já vou deixar aqui para você. Qual é o tema, Birajara? Evidências de um arrebatamento, existência celestial e trono e glória, ok? Nós vamos tratar sobre isso na próxima terça-feira. Quem não me segue no Instagram, vai lá, gente, segue no Instagram. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, ok, vai na bio, lá na bio do meu Instagram, clica lá num link que tem azulzinho, você clica e você vai entrar automaticamente no grupo do WhatsApp. E esse grupo, não se preocupe, não vamos estar mandando mensagem para você. É só informação a título de curiosidade a respeito do arrebatamento, da grande tribulação e tudo. Gente, eu ministro escatologia bíblica há alguns anos e eu falo de muitos temas. Só para você ter uma ideia como vocês serão bem alimentados, e anote tudo num caderno para você não perder. Nós vamos falar de muitos assuntos só para dar uma pincelada, ok? Vamos falar sobre introdução no livro do Apocalipse. Nós vamos falar sobre doce celeste, os 3 céus, vamos falar das 2 testemunhas, 144 mil, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a mulher, quem é o dragão, quem é o filho. Vamos falar sobre essências da escatologia bíblica nos dias atuais. Vamos falar sobre a hermenêutica da escatologia, falar da visão que João teve do Cristo glorificado, as 7 cartas às igrejas, certo? Por que Cristo escreveu para ela, eventos celestiais. Vamos falar sobre trono, sobre os 24 anciãos, 4 seres viventes, falar da igreja glorificada no capítulo 19, vamos falar de novo céu e nova terra. O Birajara, a Bíblia diz que os céus serão estrondo e desaparecerão. E então o céu do céu vai desaparecer? Não. O único céu que não vai desaparecer é o céu, a habitação de Deus. Os outros, primeiro e segundo céu, céu planetário, céu da potestade, o céu atmosférico, serão desfeitos, seremos a mesma grei. Vou explicar para vocês em outra live, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, a paciência de estar conosco e dizer para vocês, muito obrigado, ok? Quem não me segue, segue lá no Instagram. E outra coisa muito interessante, se você quiser ser inscrito no nosso canal,
vai lá, se inscreve no nosso canal, escritor Ubirajara Almeida, lá tem muitas mensagens poderosas, inclusive uma que eu coloquei no grupo Cidadão dos Céus, ok? Vá lá, se inscreve no nosso canal, porque no futuro, em breve, nós estaremos fazendo live no canal do Instagram e no Instagram e no canal do meu YouTube, tá bom? Ok, gente? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com ricas bênçãos celestiais. Não esquece, Jesus está voltando e você é a igreja que vai subir juntamente conosco para encontrar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Eu oro por você agora e orando, dizendo para você que o dia de hoje será especial para você. Pai das nuvens, eu te glorifico e te exalto. Querido Deus que habita na eternidade celestial, aqui estamos falando para a igreja do arrebatamento, as características e perfil dela. Eu quero abençoar este irmão, esta irmã, que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e que serão arrebatadas a qualquer momento, e partiremos para desfrutar desta promessa. Obrigado por cada um dos teus filhos que entraram na live, aos que participaram, aqueles que não conseguiram entrar, Senhor, por causa do trabalho, os que já saíram para trabalhar e saíram para as suas universidades, para o seu escritório, que estão agora no comércio, no seu carro, assistindo essa mensagem. Pai querido, abençoa nesta sexta-feira todos eles, que eles sejam prósperos financeiramente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. Eu oro por todos eles. E orando, eu repreendo toda a força do mal, repreendo todo desânimo e coloco sobre o coração dele a paz e a alegria. Você é a igreja do arrebatamento. Que Deus abençoe. Quem puder tirar um print, tira um print, posta lá no seu story e coloca lá, me marca e coloca lá o seguinte: eu estive na live, aí você coloca no print dessa live, você coloca o seguinte: alguma frase que você achou interessante, coloca lá para a gente compartilhar com você, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês, um abraço fraternal para todo mundo que está aqui. E lembrando, terça-feira, o nosso compromisso é às 6h30, conto com você, até lá, que Deus nos abençoe. A paz, gente, abraço, Deus abençoe.